vamos falar em alimentação saudável, equilibrada? Porque olha só, todo dia, né, aquele pensamento, o que vou fazer para o jantar? Muita gente tem essa dúvida, né, Júlia? Muita gente, é o que mais se pergunta no consultório. Por isso, nós convidamos a nutricionista Júlia Mafra para vir aqui no programa e dar algumas dicas para você ir de casa. Algo que seja leve, porque afinal, eu, por exemplo, se eu como algo pesado e vou dormir, tenho pesadelos, né? Mas a gente sabe que o prejuízo vai um pouco além disso, que faz mal para o organismo ter que trabalhar para ficar ali fazendo a digestão, né? Exatamente. Então, eu sempre indico jantar umas 3 horas antes da gente se deitar. Um tempo assim para o corpo conseguir fazer a digestão. Mas, como a vida não é um conto de fadas, a gente não chega em casa com tudo pronto, eu trouxe umas opções bem práticas e bem rápidas pra gente. Então, por exemplo, o kit que a gente tem que ter em casa é um franguinho desfiado, congelado. Ó, o pessoal bem chega tranquilo. Da universidade, né? Já chega Exato. tarde, 10h, 11 horas da noite, não tem nem tempo não de tem fazer, como né? jantar, né? Ou do trabalho, né? A gente acaba trabalhando até tão tarde. Chega em casa cansado. A última coisa que a gente quer ver é panela na nossa frente, Sim. né? E esses potinhos pequenos, eles são práticos, né? Não precisa congelar muita, em grande quantidade. Não. Eu sempre congelo a porção certinha. Então, por exemplo, aqui eu tenho umas 60, 70 gramas de frango, que é o que eu uso para fazer o sanduíche, que é esse peso adequado, né, para minha dieta, enfim. Então, tem que ter um kitzinho, começando pelo frango. Então, o frango congeladinho, já desfiado, pode temperar já, para ser mais prático. Uma carne moída, ou congeladinha ou na geladeira. A saladinha que não pode faltar. Quando a gente fala em lanche e não fazer uma refeição tão pesada, as pessoas geralmente esquecem da salada e dos legumes, que vão servir para proporcionar bastante saciedade. Então, tem que ter. Além disso, para o intestino, fora das vitaminas, minerais e tudo que elas têm para nos oferecer. Então, saladinha, ó, potinho com saladinha e legumes sempre na geladeira. Outro truque que eu gosto é dos carboidratos daí, né? Arroz. Júlia, tem se criticado muito carboidrato. Mas nós viemos de uma cultura em que tudo tem carboidrato, né? É pão, é arroz. Qual a tua visão sobre a ingestão de carboidrato? Pessoas que às vezes não têm problemas, acabam tirando da dieta. Eu não vejo problema nenhum com carboidrato. Até os meus pacientes que fazem crossfit, fazem exercícios de alta intensidade, o carboidrato deles é altíssimo, porque eles gastam muito. O carboidrato vai ajudar a gente a formar massa magra, então tem que ter o carboidrato. Para a gente conseguir ter um bom desempenho na academia, no esporte, a gente tem que ter uma fonte legal do carboidrato. Então, pode comer, tá super liberado, mas... Claro, tudo moderadamente e com os acompanhamentos. Carboidrato, nunca só ele. Sempre com uma fibra, sempre com uma proteína, com uma outra fonte para poder diminuir a absorção dele. Senão a gente absorve ele muito rápido. E aí acontece todos aqueles problemas que a gente não quer ter, de resistência à insulina, enfim. Então, sempre combinando com alguma outra fonte, ótimo. Eu vejo aqui que tu trouxe arroz branco. Eu, particularmente, sou muito fã de arroz branco. Faz muita diferença entre o integral e o branco? Sinceramente, não tem tanta diferença, não. Olha só. Não tem tanta diferença. Claro, que uma diferença ou outra vai ter, né? Ele é mais processado e tem tudo isso. Mas, assim, entre a pessoa topar comer o arroz branco, né? E não comer o arroz integral, eu prefiro botar o arroz branco, a gente bota outra fonte de fibra, um psyllium, uma aveia em outro momento pra gente fechar essa fibra da pessoa e ela conseguir levar o plano alimentar, porque não é pra ser uma coisa maçante, né? A pessoa tem que ter vida, a gente tem que seguir com a vida. E o arroz, eu gosto dele porque assim, ó, chegou em casa, tem arroz na geladeira? Tem. Tem um ovo? Pronto, a janta tá feita. Um arroz com ovo, claro que o ovo ele tem bastante gordura, né? Então, eu não vou conseguir equivaler ele com o frango ou com a carne. Mas, para quebrar um galho, eu acho ótimo, tanto com o arroz quanto com o pãozinho. Aqui dá para fazer um sanduíche também. Então, tem várias combinações aqui que a gente pode fazer, né? Melhor do que pizza, melhor do que comida, lanches, né, ultraprocessados. Agora, em relação ao pão, por exemplo, pão integral e pão branco também tem diferença? Tem diferença. Daí tem diferença sim, tá? Então, a gente sempre escolheu o pão com um teor mais alto de fibras,
E se tiver um teor mais alto de proteínas, também. Tem alguns pães no mercado que dizem ser integrais e não são. Onde que a gente sempre vai olhar? Na lista de ingredientes, então o primeiro ingrediente é o que mais tem ali e o último é o que menos tem. Então a gente vai olhar nisso e também na tabela nutricional, que ali ele vai me dizer qual é a porção, quanto de fibra, quanto de carboidrato, quanto de proteína e quanto da gordura também. Né? A gente tem o hábito de ler rótulo de remédio, né? Mas a gente tem que mudar essa cultura, porque os alimentos estão mudando, né, Júlia? Exatamente. Eles estão fazendo alterações para não aumentar o preço, mas acabam alterando coisas que para a gente são importantes. Um exemplo é o leite condensado, que a gente já citou aqui. E enquanto você falava sobre essa dieta, porque a gente tem que ser feliz, dieta que te tira o sorriso, tem algo que... Não tem como. Não tem como, precisa repensar, né? Exatamente. Eu já tive quadro de compulsão alimentar. Então, assim, eu comia tanto que eu chegava a passar mal. Então, assim, para mim, a alimentação tem que ser uma coisa muito gostosa, uma coisa que a pessoa consiga seguir, que ela olhe aquilo e fale, caramba, isso está dentro da minha realidade. Porque eu cansei de ir nutricionista e passarem, frutas XY do Himalaia da Patagônia, coisas que não cabiam nem na minha geladeira, nem no meu orçamento, enfim. Então, tem que ser, pão, frango, arroz, feijão, carne, o que tiver na sua casa, né? E tem que ser uma coisa gostosa e prazerosa, senão não adianta, ninguém segue. Evitar feijão, coisas mais pesadas, né? Durante a noite, sim, porque ele demora mais, né? Homens e mulheres precisam ter dietas com alguma diferença? Diferentes, o teor de proteína e principalmente de carboidrato vai ser bem diferente. Depende também do objetivo de cada um, né? Se é ganho de massa, se é emagrecimento, se é saúde. Porque, assim, uma coisa muito comum que acontece é os pacientes chegarem para mim com uma queixa e sair com outra. Por exemplo, eles chegam para perder peso. No meio do caminho, a gente vê que o intestino não está funcionando. E aí a gente explica, né, quais são as consequências do intestino não funcionando. Uma dor de cabeça, um cansaço muito grande, uma deficiência de vitaminas. Então, assim, na verdade, para a maioria dos pacientes, a última coisa que ele vai se preocupar é a perda de peso. Porque antes disso, tem todo um caminho para a gente arrumar. Nosso corpo é a máquina, né? Não adianta a máquina estar funcionando bem, mas por dentro está toda quebrada. Perfeito. E eu gosto muito de fazer essa analogia. A gente cuida tanto da gasolina que a gente coloca no nosso carro e não presta atenção, às vezes, no que a gente está comendo, né? E está no automático, né? Comendo assim para sobreviver, mas não prestando atenção ali naquele hábito, naquela rotina. Exato. Júlia, muito obrigada pela sua presença. Seja sempre bem-vinda aqui ao Ver Mais.